Chega mais torcida gloriosa, torcedor do Botafogo ligado aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso. Eu falei para vocês que esse vídeo ia ser dedicado a reforços que o Botafogo quer trazer. Mercado internacional, Guilherme? Não. O Botafogo ainda não pretende trazer jogadores que venham do mercado sul-americano, tá? Mas pode trazer jogadores que estavam no mercado internacional e estão sem contrato. Na verdade, o que o Botafogo quer, e por isso é tão difícil a análise da Future, é aquele jogador que venha sem custos, né? Ou seja, jogadores que não possuem contrato vigente com equipe nenhuma. Então, naquela colaboração parceira, Bernardo de Central Botafogo, Sérgio Santana do Lance, Canal Gigante Glorioso, fizemos aqui um mapeamento de jogadores que estão sem contrato, que poderiam chegar sem custos para o Botafogo nesse momento, mas obviamente a questão salarial poderia pesar um pouco mais para algum deles, né? Então essa é uma semana decisiva, uma semana de treinamento. O Anderson Moreira ele vai agora conhecer o seu elenco. O Anderson Moreira não conhece o elenco do Botafogo de fato, né? Onde é que cada um joga, é polivalente? Ele joga na esquerda, joga na direita, joga no meio? Ele não sabe, ele ouviu dizer, né? E ele vai, na verdade, conhecer os jogadores essa semana. Então ele vai chegar para um e falar, ó, aqui tu não tem como jogar, cara. Você pensa que joga no meio, mas não tem como não, tá? Então você joga só aqui. Pô, você é ambivalente, você é polivalente, você pode atuar em algumas posições. Porque o que ele tem, ele sempre fala aí do trabalho do Chamusca, porque o que ele tem são as referências desse time quando jogava com o Chamusca, né? Então agora que de fato o Anderson Moreira vai conhecer as potencialidades desse elenco. E eu tenho certeza que conhecendo as potencialidades desse elenco, ele vai se deparar com a necessidade de reforços, né? Ah, mas são 3 vitórias, tá? Que tá, mas não nos iludamos, né, galera? O nosso time passa longe de ser uma maravilha, é isso? Ele faz muito esforço para ser competente, né? O Botafogo tem sido competente. Mas e se o Chay se contundir? E aí, tem alguém para substituí-lo? Né? O Diego Gonçalves está jogando a beça. E se o Diego Gonçalves ficar suspenso? Você tem que pensar nisso, né? Na formação de um elenco, você tem que pensar nisso. Então, é nesse sentido que o Anderson Moreira vai conhecer o elenco do Botafogo para poder apontar reforços pontuais. Mas a gente já sabe que os reforços virão para a zaga, para o meio e para o ataque. Tá certo? Já que o Jonathan, lateral esquerdo, já chegou e o Botafogo dispensou o Rafael Carioca, pediu que ele procurasse um clube, ok? Bom, galera, então nesse mapeamento a gente escolheu aqui 6 jogadores, tá? Volantes, meias, zagueiros, não mapeamos atacantes, tá? Porque acho que o Botafogo pode, atacantes de lado, acho que o Botafogo pode encontrar isso ainda no seu elenco, né? Eu acho que o Botafogo poderia procurar um centroavante, tá? Então, essa história do atacante de lado, eu não sei se foi o Anderson Moreira que pediu. Provavelmente não. Né? Provavelmente não. Eu acho que, entendendo as necessidades do Botafogo, o Anderson vai precisar de um centroavante. Mas vamos lá. Primeiro, para a zaga, existem 2 nomes que são de zagueiros experientes, porque de zagueiro jovem, o Botafogo já tá cheio aí no elenco, né? Tem o Lucas Mezenga, tem o Canu, tem outro rapaz da base. Chega, né, galera? Então acho que de apostas o elenco do Botafogo já está recheado. Então não dá para trazer apostas. O Botafogo precisa de zagueiros experientes, mas que possam estar disponíveis fisicamente e que tecnicamente não comprometam tanto. O Danilo Avelar, que é um zagueiro que teve uma temporada um pouco ruim no Corinthians, né? Então ele está sem contrato desde junho. Desde junho, Danilo Avelar está sem contrato. O Corinthians não renovou com o atleta. É um zagueiro experiente, tem 32 anos. Ele não vem de boas temporadas, né? Quem não acompanha futebol, né, acha que vem do Corinthians, está bem. O Corinthians está mal aí há pelo menos 2 temporadas, né? E essa atual temporada do Corinthians também não vem sendo muito razoável, né? Não vem sendo uma temporada equilibrada. Mas o Danilo Avelar é um zagueiro experiente que está livre no mercado. Viria sem custos para o Botafogo. O único problema seria aí a questão salarial. O Botafogo teria que diminuir pelo menos em 50% que ele ganhava no Corinthians para poder fechar ali mais ou menos na conta que o Botafogo pretenderia pagar
para um bom reforço para a zaga. Um outro bom reforço para a zaga de nome, mas que de bola tem jogado pouco ou quase nada, é o Anderson Martins, né? O Botafogo e o Vasco sondaram o Anderson Martins no final da temporada passada e o Anderson preferiu ir para o Bahia. Não conseguiu ficar muito tempo lá não. O Anderson tem 33 anos e desde maio está sem contrato. Então, Anderson Martins também é um zagueiro experiente, foi campeão, né, com o Vasco em 2011, teve aí bons momentos no futebol, principalmente depois que saiu do Vasco, mas vem em queda, né, vem numa descendente. Porém, um jogador que poderia agregar, pelo menos em experiência, qualidade técnica a gente sabe que ele tem, muitas vezes precisa de um bom ambiente, né, ou de um ambiente que possa fazê-lo renascer, sem a pressão de ter que brilhar, né? Enfim, Botafogo tem aí o Gilvão, o Mezengue, o Canu e o Carli. O Anderson Martins certamente viria para brigar pela titularidade. Mas enfim, mais um problema seria a questão salarial. Saiu do São Paulo para o Bahia, o salário dele deu uma caída. Do Bahia para o Botafogo certamente daria uma boa caída, né, galera? Então são dois zagueiros que estão aí livres no mercado e o Botafogo procura um zagueiro para não ter que trazer uma outra aposta, né? Porque Gilvan, galera, com todo respeito ao Gilvan, era aposta. Era aposta. Né? Ah, do Atlético Goianiense, experiente. Até então nunca tinha ouvido falar. Depois que fui pesquisar a carreira do Gilvan e tal. E o Lucas Mezenga é uma super aposta. O Carli jogou sei lá quantas partidas pela equipe argentina onde ele estava. Outra aposta. Tanto que não atuou nenhuma vez na temporada. Né? E o Canu já vinha atuando no ano passado, na temporada passada. Também um jogador jovem que precisaria de alguém mais experiente do seu lado. Volante, galera. O Botafogo disse aí que busca trazer um volante. Aí muita gente se revoltou, né? Pô, mas mais um volante. A gente tem Oyama, Pedro Castro, Kaique, Romildo, Friso. E aí, deve ter mais, hein? Ricardinho, né? Pô, mais um volante? Pra que isso, né? Até pouco tempo o Rickson vinha sendo utilizado, agora já nem aparece. Para que isso? Né? Para que isso? Então, a busca do Anderson Moreira talvez... Tem o Barreto, né? Que eu esqueci. O Barreto. Né? Talvez seja aquele volante cão de guarda. Porque cá para nós, Luiz Oyama, Pedro Castro, o Friso, o Kaique, o Ricardinho, não são volantes cães de guarda, né? Cães de guarda, olha o plural aí. Cães de guarda. Cão de guarda mesmo é o Barreto, né, e que não vem tendo boas apresentações no Botafogo. Teve uma última partida agora contra o Vasco boa, né, mas não vinha de boas apresentações. E Romildo também não é. Então o Botafogo não tem um primeiro volante, um volante pegador, né, um volante com disposição. Os volantes que aparecem no mercado, coloquei 3 aqui, né, com o auxílio aí do Lance e do Central Botafogo. O primeiro, eu acho um volante interessante, é o Richelli. Richelli tem 30 anos, ele fez fama no Sport Recife, né? Muita gente lembra aí do Richelli, boas participações pelo Sport Recife. E ele estava no Atlético Goianiense. Está sem contrato desde março. Tá? Então está livre no mercado, Richelli. Seria talvez uma alternativa para o Anderson Moreira. Não lembro se já trabalhou com o Anderson, acho que não. Acho que não. Mas é uma boa alternativa diante do que o mercado oferece no Brasil, né? Já que o Botafogo, por enquanto, não vai buscar mercado sul-americano. Agora, vamos piorar mais, vamos jogar mais rasteiro, Guilherme? Pô, Richelli não sei se dá, 30 anos, ainda tem muito mercado, mas tá livre aí desde março, né? Tá livre desde março. O Jusilei, vocês lembram do Jusilei aí, São Paulo, Corinthians? Estava agora no Boa Vista. Ele vinha tendo boas apresentações com o Boa Vista. E aí sentiu uma contusão, teve uma queda, não quis renovar para a Série D, né? A 4ª divisão com Boa Vista. Então o Jusilei está livre aí desde maio, né? Será uma boa? Jusilei já com 34 anos. Não sei. É para um caso a se pensar, né? É um volante mordedor. Não sei se está com aquela disposição, né, galera? Enfim. E o top de linha aí, que seria mais caro, porém as últimas apresentações foram bem abaixo. Ramires também está livre no mercado, galera. Lembra? Estava no Palmeiras, veio com alguma pompa, mas até o Matheus Fernandes está lá e o Ramires foi dispensado. O Ramires desde novembro de 2020 que não está jogando, né? Então assim, talvez
um jogador sem ritmo de jogo, desde novembro do ano passado, eu não acho uma boa. E o valor do Ramires, certamente, lá em cima, né? Não é aquele jogador que vai preferir, igual o Paulinho, né? Vai preferir jogar na China para manter o seu valor de mercado, né? Então acho que Ramires seria um sonho impossível e acho que seria um sonho inútil também para o Botafogo. Lembrando que a gente tinha falado do Hernanes aqui, né? Seria uma boa, vocês opinaram, ficou meio a meio. E o Hernanes deu o sinal de que realmente já quer aposentar, não está afim de jogar aquele futebol sério, né? Fez contrato com o Sport. O Sport vem sendo conhecido por ser depósito de ex-atletas, né? Então o Thiago Neves não quis encarar desafios difíceis, preferiu ficar lá no Sport mesmo. Não, deixa aqui mesmo, que aqui no Sport a gente luta para não cair, ficar na Série A já está de bom tamanho, né? E o Hernanes, malandramente, para encerrar a carreira, foi lá para o Sport jogar junto com o Zé Wellison, né? Então, ok, né? O jogador preferiu ir para lá. O Botafogo também não fez uma sondagem oficial, o Vasco que estava aí mapeando, né? Mas o jogador fechou com o Sport, preferiu se aposentar lá pelo Recife, né? Bom, galera, um meia que o Botafogo poderia apostar. O Botafogo, na minha opinião, precisa de um meia ofensivo. O Vasco buscou contato com a sua cria. O Alex Teixeira tem 31 anos, ainda é um jogador novo. O Chay é mais velho que o Alex Teixeira e o Chay vem jogando essa bola aí que a gente tá vendo, né? Alex Teixeira tem 31 anos, galera, tá sem contrato desde o início do ano. Bom, o Vasco vem tentando conversar com o Alex Teixeira sem sucesso, né? O Botafogo poderia buscar saber quais são as exigências do jogador, qual é a base salarial. O cara tá sem clube desde janeiro, né? E é um jogador interessante, né? Sempre foi, né? Enfim, então são essas possibilidades que a gente trouxe aqui de mercado para o Botafogo, algumas mais razoáveis, outras um tanto difíceis, para não dizer impossíveis, né? E o mercado de atacantes, Guilherme, atacantes de lado, eu acho que o Botafogo não precisaria se importar com isso agora. O Ronald, ele está fazendo a sua transição, deve estar à disposição na partida contra o Operário de Ponta Grossa. O Botafogo tem o Enio, que vem entrando, tá? O Botafogo tem o Marco Antônio, que joga no meio, mas também atua na ponta. O Botafogo tem o Diego Gonçalves, o Botafogo Varley faz esse papel. Eu não sei se o Botafogo precisaria de mais um jogador para atuar pelas pontas. Eu acho que o Botafogo precisa de um atacante para atuar ali, na centroavância, né? A gente só tem o Navarro e o Rafael Moura, né? Rafael Moura ainda se readaptando, um pouco sem ritmo, participou bastante aí no jogo contra o Vasco nos poucos minutos que esteve em campo, participou do segundo gol. O Navarro é titular absoluto e o Botafogo precisa realmente de um outro atacante. E aí as opções do mercado são mais escassas ainda, né? Você tem o Fernandão, que jogou com o Rafael Moura no Goiás, mas tem aquela questão do doping, né? E o Fernandão não está topando um contrato de risco, né? Ele não quer um contrato de risco. Caso o doping aponte positivo, o contrato é rescindido automaticamente, né? Então o jogador também ele quer se proteger, né? De uma maneira trabalhista, é isso, seus direitos. Ok. A gente tem o Diego Tardelli, que está livre no mercado, mas o custo é muito alto para pouca produtividade que o Tardelli teve nas últimas temporadas, né? Mas está aí livre no mercado, né? Enfim, as opções para atacantes são poucas. Esse é um mercado que o Botafogo poderia buscar no Sul-Americano, mercado sul-americano. Esse é um jogador que o Botafogo poderia buscar no mercado sul-americano. Mas, por hora, o Botafogo não pensa nisso, né? Quando a gente fala em mercado sul-americano, daqui a pouco a gente pode fazer mais uma parceria com o Bernardo Central Botafogo para trazer aí opções, né? Opções interessantes para que o Botafogo busque na Sul-América ali os co-irmãos Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Colômbia, enfim, algum atacante que possa ser de bom uso. O Cano veio de um futebol que aparentemente não é um futebol disputadíssimo, né? Um jogador argentino, mas que estava aí jogando essas ligas da América do Sul. Então, é importante você estar sempre atento nessas ligas, né? Enfim, que o Botafogo consiga acertar nessas contratações, que o Enderson Moreira, ao lado da Future, consigam mapear de uma forma razoável o mercado e trazer realmente reforços que possam colaborar com o nosso Botafogo. Tá certo, galera? Fico por aqui, aquele grande abraço. Saudações alvinegras. Fui!